Olá pessoal, estamos aqui pela misericórdia do Senhor, mais uma segunda-feira, dando início à nossa live. Feliz de ver aqui algumas amigas fiéis que estão sempre aqui conosco, Pastora Karina, meu irmão, o Diego, meu esposo aqui comigo, me ajudando. Pastor Léo também já entrou. Feliz, né, por mais esse momento. Queria convidar você para dar um tempinho para as pessoas entrarem. Enquanto isso, vamos adorando ao Senhor. E Pastor Léo já mandou aqui o convite. Já vou estar aqui recebendo ele, mas vamos aí adorar o Senhor e dar tempo para as pessoas entrarem, amém? Tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender minha amiga, pastora Juliana, lá do Rio Grande do Sul, meu filho Adriano, eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Queria pedir para você, enquanto nós estamos aqui adorando e mandando aviãozinho, avisando as pessoas, Pastora Ana Lúcia, minha amiga querida, que está aqui conosco toda segunda-feira. Shalom, Jorge. Queria lembrar você que hoje, à meia-noite, nós vamos começar num propósito aí de intercessão e adoração profética, a nossa live, da meia-noite à 1. Queria te convidar para estar junto, mandando pedidos de oração, para nós estarmos juntos, amém? Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Eu também, Ju, muita expectativa naquilo que o Senhor vai fazer nessa noite. Em troca do amor eu falharia, pois o amor não se Pastora Júlia, lá do Rio Grande do Sul, que vai estar comigo na próxima segunda. De graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e seja nele. Quero conhecer Jesus. Manda aviãozinho aí convidando o pessoal para estar participando da live. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Paz, Lídia, querida. Já vou chamar você, Léo. Antes de nós chamarmos aqui o pastor Léo, pastora Ali, minha amiga, quanto gaúcho hoje! Eu só quero aqui meditar com você num versículo e aí eu já vou abrir aqui para o pastor Léo entrar. Eu
quero meditar com você nessa noite aqui em Efésios, capítulo 2, e nós vamos estar lendo aqui alguns versículos. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Queridos, o Senhor colocou no nosso coração de estarmos fazendo nessa noite essa live que tem o tema A Cura na Comunhão. Nós estamos vivendo dias em que encontramos muitas pessoas que estão tristes, que estão desacreditadas da instituição. Embora muitas pessoas falam, eu fui ferida pela igreja, a igreja me feriu, eu estou triste com a igreja. Nós acabamos de ler aqui esses versículos que falam que Jesus, ele é a pedra de esquina, ou seja, a pedra angular. Deixa eu falar uma coisa para você. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não é um lugar físico. Ela é uma família, um lugar a qual nós devemos pertencer. A igreja do Senhor Jesus, que está nas Escrituras, não é esse lugar, não é essa instituição. Aqui diz que Jesus, ele é a pedra angular e nós somos pedras vivas, a Bíblia diz. Eu sozinha não sou igreja, eu sou uma pedra, mas a igreja do Senhor Jesus é o ajuntamento dessas pedras. E nessa noite eu vou agora estar recebendo aqui o pastor Léo, amigo de longas datas, de uma longa caminhada. Nós já nos conhecemos já há muitos anos, e o pastor Léo, ele é hoje pastor, né, dos pastores de Santa Catarina. Estivemos juntos essa semana. A mãe dele é uma amiga querida, a pastora Lita, amiga de muitos anos. É aquela pessoa na qual nós temos comunhão. Sempre que nós estamos juntas, sempre há um acréscimo na minha vida. Então, pastor Léo, que prazer te receber aqui. Estou feliz, tenho muita expectativa no meu espírito por aquilo que o Senhor vai fazer, não só nessa live, mas aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Então, eu queria, né, que você agora se apresentasse aí para o pessoal. Tem muitos pastores amigos aqui nos ouvindo. E, por favor. Boa noite, pastora Patrícia. Obrigado pelo convite para estar aqui com você na live. Estava aqui escutando o dedilhar das cordas do violão, enquanto lembrava de quando tudo começou na minha vida, através do Ministério de Louvor. E na década de 90 ainda, quando eu fui iniciado, fui convidado a entrar no Ministério de Louvor, não sabia absolutamente nada sobre música, e Deus ali me chamou na comunidade cristã de Itajaí, pastor Zizo, através da liderança e tudo mais. E aí tudo começou. Esse dedilhar do violão, das cordas do violão, me fez lembrar do começo de todas as coisas. Então, muito bom estar aqui com você, com o Ney, e agradeço a Deus pelo convite, por estar aqui. Amém, amém.
Eu que verdadeiramente, assim, sou grata a Deus, né, e por você ter aceito esse convite, né? Eu sei que você está vindo de uma viagem e que bom que você está aqui. E eu já quero começar, né, assim, a nossa live com Velocidade. uma pergunta. E depois você tem, né, liberdade. Eu acho que eu vou fazer só duas perguntas. A minha pergunta, Léo, é o que é a igreja segundo as Escrituras? Boa pergunta, hein? Olha, vou fazer um download aqui do tempo que eu dava aula no seminário ainda, ou no tempo que eu assistia às aulas, né, Patrícia? Em 2005 eu comecei a fazer alguns seminários, 2006 eu tive a oportunidade, junto com a minha esposa, de viver na Argentina por um ano, onde estudamos no seminário e foi um divisor de águas na nossa vida. A igreja, segundo as Escrituras, da perspectiva de espiritual, Jesus disse que onde dois ou mais estiverem reunidos no nome dele, ali ele estará. Nós já podemos encarar, então, essa perspectiva nuclear ou celular da igreja. Se eu e você aqui reunidos, já somos uma igreja. Então, Amém. nós nos reunimos no nome dele, isso já é uma manifestação primária de igreja. Mas a igreja tem muitas outras óticas e muitas outras esferas onde a igreja ela existe e ela se manifesta. Então, lá em Atos, quando fala da unidade entre aqueles que serviam ao Senhor, alguns foram separados para servirem uns aos outros, e esse pessoal foi chamado de diaconato, e outros foram chamados à oração e à palavra, e esses foram chamados, então, de apóstolos. Então, aí também já é uma outra manifestação de igreja, já um pouco mais organizada, um pouco mais subdividida, não? Mas, enfim, né, com aquelas organizações que se assemelham mais ao que é hoje em dia. Porém, hoje nós temos uma visão deturpada, ou micro, quando nós pensamos que a igreja é um prédio, nós perdemos a oportunidade de enxergar a grandeza da igreja. O prédio, ele é o templo onde eu me reúno com aqueles que eu me identifico, mas são milhares e milhares de prédios, e a igreja é a soma de todas essas pessoas juntas. É assim que eu enxergo pela palavra de Deus essa resposta do que é a igreja, segundo a Bíblia. Amém, amém. É o texto que eu li aqui, né, sobre a morte, né, de Jesus, ela trouxe para nós essa unidade, ou seja, nós somos os membros desse corpo e ele é o cabeça. Por que eu fiz essa pergunta para você, Léo? Porque me preocupa Oi? Está ouvindo? Sim. Me preocupa nos dias que nós estamos vivendo ver tantas pessoas, né, que estão feridas, né, e se dizem estar feridas com a igreja, e eu percebo que muitas das vezes as pessoas não sabem separar a instituição do que verdadeiramente é a igreja, né? E como o tema da nossa live, a cura na comunhão, eu entendo que como pedras vivas, né? Uma pedra afia a outra pedra. Então não existe
cura fora da comunhão. Não existe igreja fora desse agrupamento, né? Do estar inserido nessa família. A família, até a família biológica, a família com a qual você se reúne quando você se casa com alguém, sempre haverão momentos de pontiagudos emocionalmente, na questão do trato, e na família de Cristo também não é diferente. O apóstolo falou: suportai-vos uns aos outros, no aspecto de sermos os mais maduros, sermos suporte para aqueles que chegam novos. Às vezes nos falta talvez aquela paciência, aquela longanimidade, aqueles frutos do Espírito. Pensa, Patrícia, que eu trabalho já com pastores há 17 anos. Às vezes eu já não me acostumo mais a lidar com problemas de um crente novo, de alguém que está chegando agora, aquelas primeiras perguntas, as mais básicas, porque eu já estou tão envolvido com esse stuff da igreja, por trás das cortinas. Então, às vezes eu me pego repensando nessa questão, porque eu amo ver pessoas novas chegando na igreja, mas eu também sei a responsabilidade que é lidar com essas pessoas. Porque Paulo disse que os novos a gente tem que alimentar com leite, e os maduros a gente tem que alimentar com comida sólida. Mas em dia de culto, por exemplo, domingo, temos no culto os novos e os maduros. A responsabilidade de alguém que dirige uma igreja, de um pastor, é saber a dosagem desse leite, que é adulto, não se alimenta só com leite, e a responsabilidade da dose desse alimento maduro, porque recém-nascido também não pode se alimentar com um alimento sólido. Então, há pessoas que dirigem igrejas, que pregam aos domingos nas igrejas, eu me refiro aos que têm a vida mesmo na igreja, não somente itinerantes, apesar de não ter nada contra, mas o itinerante ele passa, prega e vai embora, e o pastor local é quem fica ali, né? Então, as pessoas que se ferem, geralmente a ferida, ela se encontra ali no trato, na expectativa que ela gerou de alguém, que aquele alguém não correspondeu, né? Ou aquele momento ruim que a pessoa viu do seu pastor, ou da sua pastora, enfim. Então, e aí, às vezes, a pessoa também não procura a pessoa certa para abrir o coração, vai guardando aquela decepção soma com outra decepção, aquilo vira uma mágoa, daí de mágoa passa para trauma, e aí a gente já sabe, né, a evolução disso aí, né? Eu me batizei nas águas, Patrícia, em 92, 30 anos atrás. Em 30 anos, talvez 80% das pessoas que eram da minha geração, que se batizaram comigo, 80%, para não exagerar, já não está mais. Os 20% estão no banco, se estão, e não dá 1 ou 2% de pessoas que seguiram a carreira do ministério a qual foram chamadas. É um percentual bem baixo. Sim. Enquanto você falava aí, eu estava aqui pensando sobre a cura, né? Porque o nosso tema é sobre cura, a cura na comunhão.
nós falamos isso essa semana ainda sobre muitas vezes o Senhor Jesus, a cura dele vai vir, né, sobre nós na caminhada. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Enquanto caminhamos, ele nos cura. Porque eu tenho entendido, Léo, que e talvez algumas pessoas estão vendo essa live e não estão entendendo, porque por eu ser uma profeta, as pessoas esperam sempre aquela live profética e Deus, né? Mas Deus tem, Deus na sua multiforme, ele fala o tempo inteiro e Deus tem as suas formas de falar. E eu sei que há uma unção de cura nessa live, né? E eu não tenho dúvida de que há um propósito, né, de você estar aqui. Eu creio que você é uma voz que Deus tem levantado nesse tempo. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser curadas hoje e outras que vão ouvir essa live depois. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eu vejo isso como uma chave nessa noite que Deus quer virar. Amém. Para que aqueles que estão parados se levantem e comecem a caminhar, porque muitas vezes a cura virá no caminhar. Amém. Nós temos o texto que fala quando Jesus foi morto e ele encontra aqueles homens descendo a caminho de Emaús e ele vai caminhando com aqueles homens e aqueles homens viram para ele e ele pergunta para aqueles homens: por que vocês estão tristes? Jesus perguntando para eles. A primeira pergunta é: será que Jesus não sabia o porquê que eles estavam tristes? Uhum. E Jesus pergunta para nós: por que a gente está do jeito que a gente está? Por que tu está decepcionado? Por que tu está sofrendo? Por que tu está isso, aquilo? Ou até mesmo a mesma pergunta, né? Por que vocês estão tristes? E é interessante porque a gente prega essa passagem e a gente sempre fala a caminho de Emaús. Quando eles estão indo ali, Jesus pergunta e eles pregam, eles falam para Jesus: por acaso tu não és daqui? Tu não sabe o que aconteceu? E Jesus dá a oportunidade de eles falarem. Isso é uma aula de pastoreio para nós. Às vezes nós pensamos já saber tudo que as pessoas sofrem e nós não damos às pessoas a oportunidade de elas falarem a verdade delas, a verdade do momento delas. Um dos grandes problemas dos pastores hoje, do aconselhamento hoje, é que a gente já quer ter uma resposta pronta para tudo. E às vezes a gente ameniza, diminui a dor de quem a gente está ouvindo. Jesus não fez isso com eles. Jesus foi caminhando no gerúndio mesmo e ouvindo eles. Quando eles entram na casa, Jesus se faz de difícil, né? Eu gosto muito de ler esse texto porque eu fico pensando assim, Jesus aplicando aí uma tática com eles, né? Não vou entrar não. Não, por favor, entra, tudo bem. A gente aí e tal. E aí, quando eles sentam para comer, Jesus parte o pão e eles são curados naquela ceia. Aí nós já podemos entrar num outro tema que eu considero hiper, ultra, mega importante, que é a ceia do Senhor ou a não participação da ceia do Senhor. Jesus viu 2 discípulos tristes, poderia considerá-los murmuradores ou fracos na fé, poderia rotulá-los de várias coisas. Mas Jesus não fez isso. Ele andou com eles. Que aula para nós de pastoreio, né, Patrícia? Ele andou com os caras. Ele andou com os caras para fora do caminho.
quando eles estavam a caminho de Emaús, eles estavam saindo de onde? De Jerusalém. Tanto é verdade que quando Jesus parte o pão, eles veem quem é que partiu o pão, eles têm uma revelação de Jesus ressurreto ali, no auge da dor. Veja bem, eles fazendo a obra, porque eles estavam fazendo o que era bom, eles estavam fazendo o que a igreja faz, eles estavam vivendo o que a igreja vive, eles estavam hospedando alguém, alimentando alguém, mesmo estando tristes, e nesse serviço todo, deixando a dor de lado, eles têm a oportunidade de ter a revelação de quem é Cristo, e que era o próprio Cristo ressuscitado que estava ali com eles. Então, a obra nós não fazemos por estarmos bem. A obra nós fazemos porque nós decidimos obedecer a quem nos chamou para fazer a obra. Uau! É isso! Eu não posso me mover pelo que eu sinto. Glória a Deus! Eu teria parado há muito tempo. É verdade. Eu teria parado há muito tempo. Sabes que eu sou do Ministério de Louvor há muitos anos e um belo dia veio um irmão na igreja, no aniversário da igreja, e me escutou cantar, e no final do culto ele veio, me deu um abraço, parabéns pela igreja e tal, e até que tu cantas afinadinho, apesar da tua voz não ser muito boa. Eu digo, Jesus, tu permite que o diabo venha no aniversário da igreja da gente para fazer um negócio. Tem um outro texto, Patrícia, que eu considero também de suma importância para isso. Quando, por exemplo, as bodas de Caná, eu tive um prazer enorme, Deus me deu essa bênção, de eu ministrar um casamento no lugar onde foram as bodas de Caná. E esse texto das bodas de Caná, nós pastores ministramos os casamentos. Mas Deus me mostrou algo muito interessante ali nesse texto, que foi o quê? Quando acaba o vinho, todos nós sabemos que eram ali as talhas e as metretas, e alguns dizem 300, outros dizem 400 litros de água, e eu acredito que não está aí o segredo. Mas Maria diz para aqueles homens que não tinham nomes, para obedecerem Jesus. Olha, tudo que ele vos falar, vocês façam. E quando Jesus dá aquela ordem de mudar as talhas de lugar, eles obedecem. E onde eu quero chegar com isso? A bênção está na obediência, não na ciência. Eu não sou abençoado pelo que eu sei, eu sou abençoado pelo que eu me submeto. Uau! Porque eles levaram aquelas águas sem poder nenhum de transformação. Quando eles põem a água no lugar certo, que Jesus tinha mandado, a pergunta que eu sempre me fiz, e desde que Deus me revelou essa palavra, eu fiquei me perguntando, o que tinha a ver mudar a água de lugar? O que tem a ver é que mesmo que, por mais idiota que pareça, por mais absurdo que pareça, se Deus te mandar fazer alguma coisa, faça. É ali que a coisa vai acontecer. E quando aquelas águas chegaram no outro lugar, Jesus fez várias coisas ao mesmo tempo. Porque não só ele transformou a água em vinho, mas foi o melhor vinho. E algo que não está escrito, mas está implícito no texto, é que Jesus disse para aqueles judeus ali: a religiosidade de vocês não serve para nada. O que adianta ter água para se lavar e não ter vinho para beber? Uau!
Os judeus religiosos que estavam naquela hora quiseram matar Jesus, quiseram pegar ele pelo pescoço ali. Mas o mestre-sala, como diz a nossa versão do Ferreira de Almeida, o mestre-sala chega para o noivo, não para Jesus, e fala: eu nunca vi vinho tão bom e nunca vi alguém servir vinho melhor ao final da festa. Então, Patrícia, a maioria das pessoas que está parada no caminho pelas dores que sente, é porque parou de servir, parou de obedecer. Ninguém pode te parar se não for tu mesmo. Tu pode te parar. O diabo não pode te parar, a perseguição não pode te parar, as dores. A gente sente dores na alma, a gente sente dores no corpo, né? E tu quer ver um outro exemplo, agora para eu parar de falar do Novo Testamento, mas esse dia estava pregando aqui, nem me lembro onde que foi, e Deus me mostrou uma palavra muito top sobre isso, sobre a obediência. Lembras quando Eliseu pega aqueles filhos dos profetas, que vocês da área da cura, da libertação, falam muito aí vocês, viu? Eu joguei para ti, né? Eu vi. Deste segmento, eu sou de um outro segmento, né? Eu já... O passado passou. Aquele profeta, né, que é, no caso, o cara que tu és aí do ramo do profeta, ele pega aqueles filhos de profetas, que os pais haviam morrido, e havia fome naquele lugar, e ele diz para aquela rapaziada: vão por aí, procurem alimento, e tragam para a gente fazer um cozido. E o que aqueles meninos foram buscar? Eles foram buscar algo para se alimentar, que os olhos deles achavam interessante. E quando aquilo começa a cozinhar, deve ter até dado um cheiro bom, e eles começam a comer, e aquilo começa a produzir neles morte. E de novo eles voltam ao profeta, que provavelmente estava por perto, e o profeta dá uma segunda ordem, que tenham farinha, se tiverem farinha, coloquem aí essa farinha na panela. O profeta já era um cara maduro, experimentado, ele sabia desse poder que tinha na absorção, poder de absorção do pão ralado, que significa aquela farinha que eles colocaram na panela, desse pão ralado que significa Jesus. E eles por 2 vezes obedecem o profeta. A primeira vez eles obedecem tendo a possibilidade de fazer o que eles queriam. E o profeta viu que eles eram imaturos. Por isso que a Bíblia relata que eles eram filhos de profetas. Isso significa que filho de profeta não é profeta. Não pode ser, mas pode também não ser. Porque come qualquer coisa que achar bonito. Mas o profeta maduro tem que estar ali para curar aquele guisado. Porque às vezes tem pastor, tem gente aí enfiando tudo aí dentro da igreja, tudo quanto é técnica, que acha bonita, colorida, ou sem cor, enfim, né? Porque, enfim, não quero entrar nesse assunto, mas a obediência, mais uma vez, mostra que salva pessoas. E quando eles jogaram aquela farinha na panela e começaram a comer aquele guisado com aquela farinha, eles foram curados. Então, sempre vai precisar haver o que recebe a visão e a ordem de Deus e aquele que recebe a ordem daquela pessoa que recebeu de Deus. Não se trata de escada, nem de escalada do sucesso. Se trata do lugar de cada um no corpo de Cristo. Uau, uau. Glória a Deus. Quanta chave nesses 2 textos aí, hein? Uau, Deus está falando. Já dá para pregar domingo.
Já dá para pregar domingo. Não. Enquanto você está falando, Deus está falando muito aqui comigo, né? E acredito que com quem está ouvindo, né? Até gostaria que vocês se manifestassem aí nos comentários. Escreve alguma coisa. Oi, fala alguma coisa, né? Mas eu acho que as pessoas estão meio como eu, assim, né? Essa palavra, eu vou definir ela como... Sabe aquela palavra, assim, que ela vem nos partindo, assim, nos cortando no meio, assim, de uma forma muito cirúrgica, né? Sem muito alarme. Glória a Deus. Por isso que eu amo esse Deus, né? Deus, ele... É o cara. Eu digo que Deus é uma caixinha de surpresa. Ele me surpreende o tempo inteiro. Deus é o cara. Ele é o cara. Você falou algumas coisas aí que achei muito forte, né? Quando você falou, e eu não estou aqui para bater em ninguém, não estou aqui para bater na igreja, pelo contrário. O meu desejo com essa live é ser voz do Senhor nesses dias, e eu quero que essa voz seja cura para a igreja, né? Já tem tanta gente batendo na igreja, tanta gente batendo na noiva. Quem sou eu, né? Que o Senhor me livre e me guarde disso. Mas você falou uma coisa, Léo, que eu acho muito forte, acerca de que Jesus, sendo Filho de Deus, ele já sabia tudo, né? E eu vou até citar uma coisa aqui do dia a dia, né? Das mães aí, principalmente. Às vezes a gente está em casa, né? E o filho chega e quer contar aquela história que aconteceu com ele na escola, tudo detalhadamente e tal, e a gente, né? Tá bom, vai, fala de uma vez, não enrola, né? E Jesus, sabendo tudo, Jesus, ele teve a paciência de ouvi-los. Ou seja, eles não estavam falando com Jesus, eles estavam falando entre eles, mas Jesus vai ali e pergunta por que eles estavam tristes. E esse ativismo que nós vivemos nos dias atuais, né, da era digital, ninguém tem mais paciência de ouvir. E às vezes tudo que uma pessoa precisa é só de alguém que a ouça. Ponto. Outra coisa que você falou, né, que eu sou abençoado quando eu me submeto. E muitas vezes há uma distorção nisso, porque algumas pessoas vão falar: mas eu vou me submeter a fulano, eu me submeto a Deus. Mas eu aprendi uma coisa, que não existe se submeter a Deus, né, sem nós nos submetermos a uma liderança. E outra coisa que você falou, né, que as pessoas estão aí comentando, é a cura na obediência. Muita. Quando eles caminharam, isso dá um nó na minha cabeça, eles caminharam um caminho inteiro com Jesus e não reconheceram que ele era Jesus. Mas quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abriram. Então, Deus está falando que na comunhão há cura, que na comunhão os nossos olhos se abrem, na comunhão há revelação. Tudo que o diabo quer nesses dias é nos tirar da mesa da comunhão. Mas glória a Deus que eu creio que o Senhor está levantando seus profetas. Nós não estamos falando aqui de plataformas, nós não estamos falando aqui... Porque eu creio, pastor, que nesses dias tudo que tem que ser, que é abalável, vai ser abalado. Vai. Então, continue. Ele mesmo vai abalar. E antes de eu entrar no próximo ponto que eu gostaria de falar,
ali a caminho de Emaús, deixa muito claro o poder da comunhão íntima. Atos 2,47 fala da mesa, da comunhão, que todos tinham tudo em comum. Não se trata de um socialismo bíblico, se trata de que onde tem a igreja não pode haver necessidade. E a manifestação do reino tem 3 pilares: justiça, paz e gozo. Então, as 3 maiores necessidades do ser humano se baseiam nesses 3 pilares: justiça, paz e gozo. É o que não há hoje. Vamos falar do Brasil. É o que hoje não há para o povo brasileiro que não conhece a Cristo. Os que conhecem ainda têm essa perspectiva da vida eterna, mas os que não conhecem, eles não encontram nenhum desses pilares na sociedade. Então, quando Jesus parte o pão e eles veem Jesus ali, é porque eles já participavam das mesas com Jesus. Você me entende? Sim. Porque quem come contigo sabe como tu come. Quem come comigo sabe como eu como. Sabe o jeito que eu como. Sabe que eu falo enquanto eu como. Sabe que eu tomo café enquanto eu como. Então, se fosse eu a partir do pão com os meus discípulos, eu pediria uma xícara de café e eles iam ter a revelação de que era eu. Então, eles foram renovados na revelação da nova fase de Cristo. Eles ouviam Cristo dizer o tempo todo: eu vou ao Pai, vou preparar-vos lugar, essa casa vai ser destruída e reconstruída em 3 dias. Jesus ensinou diversas vezes. E eles tinham mesa com Jesus. Jesus morre, eles ficam politicamente tristes, porque eles esperavam em Jesus um governo humano. Jesus caminha com eles para fora de onde eles deveriam permanecer. Por que eu sei disso? Porque quando eles têm a revelação, no partir do pão, que Jesus era Jesus, Jesus não mandou eles voltarem para Jerusalém. Mas para onde eles foram? Para o lugar de onde eles não deveriam ter saído. A Bíblia fala que eles voltaram a Jerusalém. Entende? Então tem gente que sai de um lugar que não é para sair por conta de uma dor muito profunda. Mas isso não significa que Jesus não está com ele. Entendeu? Nós temos esse mau hábito de julgar. Fulano não está mais aqui, está desviado, está caído, não aguentou o tranco, é fraco, é isso, é aquilo. Fica quieto. Enquanto nós estamos falando mal de alguém, Jesus está lá com ele, ceando com ele, curando a tristeza dele, dando revelação na palavra para ele, preparando ele para uma nova fase. Quando eles voltam para Jerusalém, eles se deparam com uma igreja explodindo de crescer. Entendeu? Então, e Jesus não reinseriu eles? É claro que reinseriu eles. Então, precisa mudar tanta coisa no nosso entendimento acerca de graça, de amor, de perdão. Eles não pediram perdão para Jesus naquela mesa, Patrícia. Eles simplesmente fizeram o que eles deveriam ter feito. Volta para Jerusalém. Pronto. Obediência. Pronto. Quem tem Cristo revelado, obedece e volta para o lugar que tinha que estar. Eu me refiro ao lugar que tinha que estar, à vontade de Deus. Não me refiro a endereço, não me refiro a paredes, eu me refiro à vontade de Deus. Porque desviado não é o cara que não frequenta mais aquele templo. O cara pode estar lá naquele templo e está desviado da vontade de Deus. Se Deus te mandou fazer algo e tu não está fazendo, tu está desviado. Mas tem eu gostaria de, talvez finalizar, não sei como é que está nosso tempo aí,
Acho que é uma Deixa hora eu ver aqui. negócio, né? Isso. Nós temos mais aqui uns minutos. Só deixa eu falar que tem uma pastora amiga minha, pastora Cris, pastora e psicóloga, uma mulher de Deus. A pastora Cris está aqui comentando, né? Ela é do Rio de Janeiro, que hoje pastores também estão feridos atualmente. É um tema muito importante, né? Então, é a realidade que temos vivido, né? Lucas 17, Patrícia, talvez seja nessa live, talvez o último tema que nós venhamos abordar. Lucas 17 fala dos 10 leprosos. Esse texto é fantástico, porque fazendo um apêndice com a grande comissão, se você prestar bastante atenção no texto da grande comissão, você vai perceber, está lá escrito em português. Jesus falou assim para os discípulos, e alguns creram e outros não. Então, quer dizer que ele fala para todos. Crendo ou não crendo, se tu fizeres o que ele falou, vai dar fruto. Porque a bênção está na obediência, não na ciência. Tem gente que conhece demais a palavra e não crê. E se tu não crê, como é que tu vai obedecer? Então, os leprosos, ele dá uma ordem, Lucas 17, versículo 15, olha que interessante. Um dos 10, observando que fora curado, um dos 10. Quem foi curado? Os 10. Os 10. Muita gente é curada por Deus e segue crendo que está ferido. Uma perspectiva importante. Eu tive um acidente de moto em 2019 e eu sigo com as costelas que eu quebrei doendo, mas elas não estão mais quebradas. Então eu não posso viver como quem tem as costelas quebradas. Eu lembro que eu quebrei as costelas, 4, mas eu também sei que ele curou as minhas costelas. Então, quando eu sinto aquela dor, eu lembro que Jesus já me curou. Tem pessoas que precisam parar de nutrir os seus traumas. Precisam parar. A gratidão fala muito sobre isso. Muitas pessoas que foram curadas por Deus através de outras pessoas ou através mesmo de milagres sem contato humano, essas pessoas precisam agradecer mais. Quando tu lê 1 de 10, tu pensa, pô, que pena, um só voltou. Mas 1 de 10 significa 10%. Quer dizer, de 100 viriam 10, de 1000 viriam 100. A quantidade que volta para agradecer é muito pouco. Muito pouco. Então, quando que eles foram curados? Quando eles ouviram Jesus e obedeceram Jesus. Eu estou falando de um ponto além. Ouviram, obedeceram, mas só um voltou para agradecer. Então, tu ouve Deus, tu faz o que Deus manda, a coisa acontece e é quem tu agradece. Uma igreja que não agradece é uma igreja que não me conhece. Nós crescemos porque nós aplicamos o método tal. Nós crescemos porque a nossa pregação mudou. Nós crescemos porque a nossa banda é boa. Para com isso. Fica quieto.
Não fala, volta e agradece quem te curou. Volta e agradece quem te viu doente. Volta e agradece lembra de onde Deus te tirou, do que Ele fez contigo. Eu falo da perspectiva individual, mas aplico isso também à perspectiva de igreja. Tem igrejas inteiras que precisam ser curadas no seu DNA de igreja. Amém. Entende? Então, volte, né? Apocalipse, né? Igrejas que precisam voltar-se ao Senhor. Não adianta ter dinheiro e ser pobre. Estou falando demais para o meu tamanho. Tá, não. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Enquanto você falava de Apocalipse, eu lembrei da palavra que fala, né? Lembra-te de onde tu caíste. Esses dias são dias de nos lembrarmos, né? De onde caímos. Fica provocando com a Bíblia, né? A gente vai lembrando de cada coisa. Quando Jesus... Glória a Deus por isso. Deixa Deus te usar. Quando Jesus cura o paralítico. E ele fala para aquele homem: levanta, toma o teu leito e anda. Levanta. Mesma palavra, praticamente a mesma palavra dita para Lázaro. Toma o teu leito e anda. Pegar o leito é trabalhar. É o que Deus falou para Adão quando ele caiu. Agora tu vais trabalhar e do suor do teu rosto comerás. Levanta, toma o teu leito e anda. Ele era o quê? Paralítico. Por que tomar o leito? É como se Jesus estivesse dizendo para ele e também para nós: lembra sempre de onde eu te levantei. Tu não pode esquecer do leito que Jesus te levantou. Foi Ele que te levantou. Ele te levantou, inclusive, para mostrar para os religiosos que o poder é dele. Você lembra que a Bíblia relata que assentados à frente estavam os religiosos, os escribas e fariseus, e eles arguíam, eles arrazoavam entre si: quem é esse para perdoar pecados? E Jesus disse para eles: para vocês verem quem eu sou, não só perdoo os pecados, mas a ti te digo: levanta, toma o teu leito e anda. Mais uma vez, Jesus tocando fogo no parquinho da religião. Mais uma vez, ele dizendo para os caras: não adianta sentar na primeira fila, cara. Não adianta tu se achar porque tu é o bom. É só eu que posso fazer o que vocês adorariam fazer. Entende? Então, comunhão, né? A comunhão que cura é o tema da nossa... A cura na comunhão. Acho que não daria, a gente não terminaria nunca essa live de tanta coisa que teríamos para falar. Ainda mais comunhão, né? Que é uma parte assim que me toca. A igreja das mesas. Já estou com 22 inscritas, hein, Patrícia? Quem sabe, né? Oi, Dai. A Dai está aqui. Deixa eu mandar um abraço. Quem sabe a gente faz uma série, né? É verdade. É verdade, é verdade. Dá para falar muita coisa sobre isso, né? A mesa do governo. Um podcast, né? Olha, não fica me provocando, né? Mas o governo, o povo se alegra. E essa também é uma mesa. A mesa, vocês aí do ramo da cura pregam muito sobre Mefibosete. Eu já sou mais do ramo do governo, né? A Ana Lúcia estava me dizendo aqui que me viu sábado lá, e eu quero mandar aqui um abraço para ela. Temos um carinho enorme pela vida dela e família. Então, a mesa de Mefibosete é uma mesa de cura. É uma mesa que mostra, inclusive, que o governo do justo traz cura.
Quando o ímpio governa, o povo geme. Mas quando o justo governa, o povo se alegra. Quando Mefibosete é colocado naquela mesa, uma boa notícia suplanta uma grande dor. Ele é sentado àquela mesa e ele, no nível da mesa, ele esquece que ele é um aleijado. E ele come aquela comida real, aquela comida que transitava no DNA dele, mas ele não tinha mais acesso. Então é uma mesa de cura fantástica, a mesa do governo do justo. Amém, amém. Deus é bom. Glória a Deus. Você está abrindo caminho aqui para a live da segunda-feira que vem, porque a live da segunda-feira que vem, o tema dela é a tua mesa cura. Olha, sério? Então, você nem sabia, né? Não. E eu amo a mesa. Você falou ali no começo, né, sobre os discípulos viram que era Jesus ali no partir do pão, pela intimidade, né? Você falou que quem te conhece, e eu e Ney nos olhamos na hora, porque nós almoçamos juntos essa semana, e quando nós chegamos no restaurante, sentamos, a primeira coisa que o pastor Léo pediu foi uma xícara de café. No almoço, detalhe. Pessoal, se assusta comigo. Então, assim, realmente, quando você recebe alguém, eu e Ney somos assim, quando nós recebemos os amigos íntimos em casa, o primeiro lugar que nós vamos é para a mesa, né? Naquele momento ali de comunhão. E você só leva para a mesa realmente quem é amigo íntimo. Ou quando você vai fazer um negócio, geralmente os negócios são feitos, né? À mesa. Verdade. E glória a Deus, eu creio que esses dias são dias que talvez o Senhor vai trocar o púlpito por mesas. Amém. Verdade. Né? A igreja é a mesa, né, Patrícia? Ele é a mesa, ele é o pão, né? Eu gosto muito de... Quando eu estou explicando o nome da igreja para alguém, eu digo assim, tu lembras do quadro da Santa Ceia? Aí a pessoa diz, lembro. Eu digo, pois aquilo é koinonia. Aquilo é comunhão à mesa. Então, Jesus vivia nas mesas, né? Até me surpreendeu, assim, e o Ney também, nós tivemos num culto, né? Aí, eu acho que era aniversário da igreja, né? E eu não sabia, eu já estive aí, já ministrei aí alguns anos atrás, e vamos dizer, a igreja tinha aquele formato comum, normal, sei lá que nome dá. Mas quando chegamos agora, não é mais cadeiras, é mesa, né? E eu achei isso tremendo. Tremendo. Glória a Deus por isso. Segundo a identidade de cada um, né, Patrícia? Deus me mandou mudar e eu tive muita resistência no começo. Nós tínhamos cadeiras lindas, cadeiras de cinema, que muitos pastores teriam, né, não teriam condições de ter, e Deus nos deu, e quando Ele mandou trocar, eu tive muita resistência de alguns da liderança, até o Espírito Santo trazer convicção para todos nós que era um momento novo da igreja. E deu super certo, a identidade ficou ainda mais afirmada da identidade da igreja. Agora, eu posso terminar com uma última? Na verdade... Sim. O nosso tempo já... Mas deixa Deus te usar aí. Tem uma mesa bem legal que Deus manda não sentar. Quando sentar, comer pouco, que é na mesa do avarento. Talvez você nunca viveu isso aí, mas em Nárnia, né? Eu sempre uso Nárnia, né? Lá em Nárnia tem igrejas com muita gente avarenta, que eles põem uma comida boa na mesa e ficam olhando para ver o quanto tu come. E quando tu sai dela, eles ficam falando mal de ti. E a mesma coisa é na mesa do governo. Quando tu te sentas para comer com o governo, a palavra de Deus diz, põe uma faca na tua garganta,
para tu não comer muito. E isso é uma regra da nutrologia, porque tu é o que tu come. O que tu come te contamina ou te cura. Então Deus fala, quando te assentares a comer com governantes, coma pouco. Põe uma faca na tua garganta. Coma pouco. Não deixa aquilo te contaminar. Então, olha só. Está escrito. Só não vê quem não quer, né, Patrícia? Então, deixar esse tema para segunda-feira que vem aí. Pastor Murilo Leite, de Jaraguá do Sul, entrou aí agora. Meu queridão, Deus abençoe. Então é isso, pastora Patrícia. Estamos, acho que finalizando, né? Já deu 1 hora, não sei, daqui a pouco o Instagram derruba a nossa live aí. Então, eu queria te agradecer, né? Agradecer ao Senhor novamente, agradecer a você por estar aqui comigo. Essa live realmente foi surpreendente, sabe? Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus por esse entendimento que o Senhor tem te dado, né? Por esse entendimento de governo. Eu creio que o Senhor te levará a muitas mesas. A muitas mesas. Mesas que talvez a sua mente hoje não consiga alcançar. E que, em nome de Jesus, nessas mesas, independente de qual mesa você seja uma voz profética. Eu creio, Léo, eu creio. Eu gostaria de só lembrar o pessoal que hoje ainda, à meia-noite, aqui no Instagram, nós estaremos com uma live de intercessão profética, eu e a pastora Ana Lúcia. E essa live de hoje, amanhã vai estar lá no canal do YouTube, Patrícia Canes. E se você não é inscrito ainda, não vai para o céu, é pecado. Vai lá e se inscreve lá no canal, começa a nos seguir. Toda semana, né, uma live abençoadora aí. E é isso, pastor, mas eu queria encerrar, né, como todo bom crente. Em Heresias, capítulo 2, né, Patrícia? Exatamente. com uma oração, e eu gostaria que você orasse. Legal, vamos orar, sim. Amém, Jesus. Obrigado pela palavra e pela conversa abençoada desse momento. E pelos amigos que participaram assistindo, nós oramos pela tua igreja, pela tua noiva, por nós que fazemos parte desse contexto, e pela igreja do Brasil. Nós oramos para que tenhamos o nível de arrependimento necessário para que as coisas possam acontecer conforme tu desejas. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Pastor, obrigada, Deus abençoe. Sejam todos aí abençoados em nome de Jesus. Uma boa noite. Obrigado. Marca aí com a pastora Ana Lúcia para nós tomarmos um café e conversarmos bastante. Saudade dela e do gordinho dela. Vamos sim. Aí, sexta-feira agora, né? Eu e o Ney vamos estar aí com vocês em Blumenau, né? Na vigília. Todos estão convidados, né? Vai ser Glória bem. a Deus. Beijão. Vai sim. Obrigado. Beijo, Deus abençoe. Eu que agradeço.